Primeiro, tem que sempre ressaltar. O Eduardo Bandeira de Melo não é o artífice da mudança do Flamengo. Ele foi colocado como um candidato 2 semanas, 20 dias antes do pleito, porque o Valim Vasconcelos não pôde concorrer por uma questão estatutária, mas o plano foi bolado por outras pessoas, entre elas o atual presidente, que é o BAP, o outro presidente que saiu, o Landim, o próprio Valim e várias pessoas que participaram daquele processo. Depois houve um racha. O grande mérito do Eduardo Bandeira de Melo foi a receita que ele encontrou pronta. Ele deu sequência junto com outras pessoas que continuaram com ele, né? Inclusive algumas que estão hoje na gestão do BAP. Então teve o racha do racha e a gente já juntou, mas o grupo veio lá de trás. É bom falar sempre isso, porque o Flamengo não tem um herói. O Eduardo Bandeira de Melo não é o herói do Flamengo. Nem é o BAP, nem é o Landim, nem é o falecido Langoni. Todo mundo colaborou, cada um dentro do seu quadrado. Então o Flamengo não tem um cara que salvou. O Flamengo teve um grupo de pessoas que resolveu pegar o peão na unha e resolver o problema. Diferente. Palmeiras não. Palmeiras teve um grande herói. Um homem rico, apaixonado pelo clube, que botou seu próprio dinheiro, oxigenou as finanças do Palmeiras, reestruturou o clube colocando pessoas profissionais em áreas estratégicas e reconstruiu o Palmeiras, Paulo Nobre. Então são modelos bem diferentes, isso é importante frisar. O São Paulo, na minha visão, sem um Paulo Nobre tricolor, ele tem condições, sim, acho eu, de fazer o movimento que o Flamengo fez. Só que esse movimento, né, aí voltando lá atrás, foi o Palmeiras, por exemplo, o São Paulo, aliás, contrata o Oscar, né, no ano do FIDIC. O Flamengo, na época em que começou a gestão, ele devolveu o Wagner Love para o CSK. O Wagner Love, em 2013, 12 para 13, ele era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ele reaparece no Corinthians em 2015 e ganha um título brasileiro. Então o Flamengo manda o Wagner Love de volta para o CSK. E o dinheiro que havia sido pago ficou como se fosse pelo empréstimo, porque o Flamengo não tinha como quitar as parcelas pendentes e contratar o jogador em definitivo. E além de quão caro ele era, né? O salário era muito alto, o Flamengo não tinha como pagar. O Dorival Júnior era o técnico do Flamengo, foi a primeira passagem dele. E na gestão da Patrícia Morim, eles fizeram um contrato que, quando assumiram as pessoas, né, da nova gestão, eles chegaram à conclusão que não tinha como pagar o Dorival aquilo. Chamaram o Dorival e falaram: Dorival, isso aqui não dá para pagar. Quer fazer um contrato diferente? Tudo, Dorival, direito dele, não, o contrato está assinado, eu quero o que está aí. O Flamengo mandou ele embora, sabendo que ele iria para a justiça e queria ganhar. Pensando em quê? Bem, agora não temos como idealizá-lo. Ele vai ganhar na justiça lá na frente, até lá a gente se reorganizou e paga o cara. Foi o que aconteceu, tanto que ele voltou 2 vezes como técnico, em 18 e em 22. Né? E essa questão acabou sendo solucionada. Então a prioridade foi o quê? Aí montou um time com o quê? Jogadores emprestados, alguns que não tinham mais espaço em outros times, inclusive do Corinthians. O Felipe já estava lá, era goleiro do Corinthians. O André Santos, que passou pelo Corinthians, estava na Europa e voltou. O Chicão, zagueiro. O Elias, emprestado pelo Sport. O Elias é muito simbólico, que quando acaba o ano de 2013, o Elias foi muito bem na campanha da Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão, e foi campeão com a presença dos times que participaram da Libertadores, que voltaram justamente naquela temporada, e derrotando o Cruzeiro, campeão brasileiro, o Botafogo, que brigou pelo título um bom tempo com o Cruzeiro pela liderança, o Goiás, que foi acho que 6º colocado, o Atlético Paranaense foi um dos melhores da temporada, eliminou o Grêmio e o Inter. Os times que o Flamengo eliminou, todos eles eram bons times naquele momento, até alguns que hoje não estão na Série A, como o caso do Goiás, que foi um dos melhores times da Série A daquele ano, foi 5º ou 6º colocado. Então o Flamengo ganhou uma Copa do Brasil de forma surpreendente, o time se encaixou. Eu acho que foi muito mérito do Mano Menezes, que depois saiu de uma forma muito estranha, mas ele deixou o time montadinho. O Jaime de Almeida entra, faz um pequeno ajuste, muda ali um volante, coloca o Amaral ao volante, o Flamengo engatou e ganhou. Com o Mano ele ganha do Cruzeiro, elimina o Cruzeiro do Maracanã, com o gol do Elias. Acabou a temporada, o Sport pede inicialmente $8 milhões pelo jogador. O Flamengo falou: não tem como pagar. Quem contratou o Elias, recontratou o Corinthians. O Corinthians contratava sem nem pensar se precisava do Elias, se tinha dinheiro ou não. Isso foi em 2014. E em 2015, o Corinthians acaba cedendo o Guerreiro para o Flamengo numa operação triangular, porque tinha uma dívida colossal com o peruano e não conseguia pagar. Então o Flamengo meio que compra a dívida do Corinthians para ficar com o Guerreiro, mais ou menos isso. Tanto que o Guerreiro ganhava um salário muito alto, as pessoas falam: por que ele ganha isso tudo? Porque o Flamengo estava, na verdade, pagando o quê? Um salário e luvas que, na verdade, eram o quê? O dinheiro que ele tinha para receber do Corinthians, ele recebeu do Flamengo diluído num contrato. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E ainda foi para o Flamengo o Emerson Sheik, por uma razão próxima também. O Corinthians, no ano seguinte, não conseguia pagar jogadores. E foi campeão brasileiro porque o Tite convencia os caras a correr, mesmo sem receber salário. Jogadores vinham em programas como o nosso, programas de debate, como convidados, e falavam: não recebo não sei quantos meses. Então vários falavam.
Isso em 2015, gente. O Corinthians já estava nessa situação há 10 anos. E no fim do ano saíram 6 titulares. Isso, aí saiu uma turma. Aí o presidente da época, né, era o Roberto de Andrade, ele dava entrevista assim, não, mas os chineses vêm aqui, levam os nossos jogadores, nem falam com a gente. Claro, o Corinthians, para renegociar a situação dos jogadores, ele baixava a multa rescisória, cedia um pedaço dos direitos ao atleta, ficavam baratos para os chineses, estava na época da bolha chinesa do futebol. Então o cara procurava o quê? O empresário. Eu quero contratar o Renato Augusto. O empresário do Renato Augusto, vem cá. Eu tenho uma proposta assim, ó, tanto para ele. Interessa, interessa. Como é que é a situação do Corinthians? A multa é essa aqui, opa. Paga a multa e acabou. Os chineses nem iam falar com o Corinthians. Aí foi todo mundo embora, foi uma debandada. Aí o Corinthians começa a tentar contratar jogadores e logo depois sai o Tite, já em 2016, e vai para a seleção brasileira. Então você vê que em 2014, quando o Corinthians contrata o Elias, que o Flamengo não ficou porque não podia pagar, já se desenhava uma situação financeira que se apresentou logo depois. Porque em 15 ele perdia jogadores para o Flamengo, que o Flamengo já estava mais estruturado, né? Justamente porque não conseguia pagar. Então isso vem de longe, cara. E o Flamengo fez esse esforço. O Palmeiras também fez, porque o Paulo Nobre não botou dinheiro para contratar craques no começo. Ele contratava jogadores sul-americanos, o Ricardo Gareca era o técnico, estava agora na seleção do Chile, jogadores periféricos ali que dava para contratar. Argentinos e tal, que chegavam, indicados pelo treinador, quase caiu. Não caiu para a segunda divisão por um milagre. Mas ele deu uma estruturada no clube. Aí, em 2015, contrata o Dudu. E começa a virada do Palmeiras. Mais alguns bons jogadores e tal. Entra o patrocínio das empresas da Leila. Mas no início era um patrocínio bom, mas não era tão pesado assim. Foi no começo de 2015, o Palmeiras já estava mais preparado. E aí o Palmeiras segue um caminho de vitórias que está durando até hoje, deve durar por um bom tempo, pelo menos, né? É o que tudo indica, porque o clube está muito bem estruturado e está aprovado, não depende do patrocínio das empresas dela. Sempre falei isso. Saíram as empresas, entraram outras. Porque é um clube grande, de muita torcida, no principal mercado do Brasil e vencedor. Quantas empresas vão querer patrocinar o Palmeiras? Várias, com toda certeza. Então, se as empresas da Presidente saem, como saíram, entrariam outras. Isso é evidente. Muita gente falava, não, o Palmeiras, quando sair, a Crefisa, bobagem. Bobagem, o clube está estruturado. E o São Paulo tem condições de fazer a mesma coisa, mas o Corinthians também. Mas isso demanda o quê? Um tempo grande. Os movimentos feitos por esses clubes são na contramão desses exemplos que citamos. O Palmeiras levou um tempo para buscar o Dudu. O Flamengo levou um tempo para buscar um Guerreiro. E depois o Diego, Ribas e outros jogadores. Não foi de uma hora para outra. Esses clubes querem conciliar, no caso do São Paulo, uma tentativa de sair do buraco financeiro trazendo jogador caro. Eu acho que é uma coisa ou outra. Não dá. Não tem condição. Como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo?